Esteja à vontade, minha amada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz e graça, irmãos, a todos vocês, né? Que Deus abençoe a cada um. Já foi liberada aí essa palavra de cura, né? E só mesmo nasce a cura quando a gente somos realmente um verdadeiro adorador no momento difícil, né? Essa palavra de Deus já ministrada na adoração, aí é a confirmação daquilo que Deus já veio ministrar no nosso coração. Glórias a Deus. Pensando nessa mulher aí, que ela estava louvando ao Senhor no momento mais difícil, no momento mais que ela vivia até hoje, né, na circunstância mais difícil, mas de maneira nenhuma ela deixou de adorar o Senhor, de posicionar como adoradora, né, esperando o milagre dela. E sempre pronta para dizer para todos o que Deus está usando ela para ser ministrada aqui para ela, através dela, do testemunho dela, da fé dela, dos dias que Deus está dando para ela, através dessa adoração para as nossas vidas, como força de esperança, né? É muito linda essa adoração. E quando a nossa irmã Rita me convidou para ministrar, e então ela falou assim, foi bem perto, né? Estou aqui mais para substituir a irmã, mas eu não digo que seja isso, eu digo que tudo é providência do Senhor. E eu sempre tenho uma coisa dentro de mim que eu aprendi, né, nesse tempo, nessa jornada, que nós devemos estar prontos quando Deus chamar. Então, às vezes não estamos prontos pela aparência, às vezes não estamos prontos por causa do tempo, mas nem isso Deus me deixou faltar. Eu estava terminando de me aprontar, ela me chama. Eu falei, eita Deus, então era para isso, na segunda-feira. Mas é porque eu tinha acabado de fazer uma entrega para o Senhor. E quando eu fiz a entrega, Deus confirma, agora você ministra, né? Aleluia! Então, é assim que o Senhor trabalha conosco. O que eu vou falar hoje, irmãos? Eu vou falar exatamente sobre a adoração, a verdadeira entrega, a única entrega do Senhor, que está em Daniel 3. Eu vou entrar bem no versículo. Daniel, ele tem bastante para falar. Eu vou falar bem por cima, de que eu já ministrei até sobre essa palavra, inclusive depois de um jejum intenso de 21 dias. E, de novo, Deus me chamou para ministrar. E, de novo, no mesmo dia que eu acabo um jejum, outro grupo me convida e eu estava no jejum, entregando um jejum, que eu falei, pai, o que mais tem para te entregar, Senhor? Que agora já não está mais um sacrifício. O que o Senhor quer de mim? Precisa ser algo que vai me custar para a santidade, uma entrega que me faz como um sacrifício. Não é um sacrifício, uma entrega que me faz um gozo de estar na tua presença. E aí, quando foi, ela me chamou e eu, então, na hora que ela me chamou, Deus falou posicionamento. Glória a Deus. Aí, quando ele falou posicionamento, Daniel, que foi sobre a adoração. Um verdadeiro adorador, ele tem que estar posicionado para qualquer circunstância, para quando o grito da trombeta tocar, que nós estejamos posicionados. Eu vou ler para vocês Daniel 3:7, no qual eu vou falar sobre isso. Que é aqui, por que eu peguei Daniel 3:7? Creio que a maioria de nós já entendemos a história de Daniel, mas eu vou voltar primeiro. Eu só vou falar aqui o 3:7, que é a parte mais forte que eu vou ministrar agora sobre o posicionamento. E vou depois voltar no Daniel 2 e explicar para as irmãs sobre esse posicionamento no qual eu vou dizer da minha vida tem tomado como um conceito da mesma fé, eu vou falar conceito, conhecimento da mesma fé, demonstração e exemplo que Daniel nos deu, no qual tenho certeza que nós, irmãos, agora estamos fazendo desse tempo de adoração. O Daniel 3:7, ele fala, portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, de pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério e de toda sorte de música. Se prostraram todos os povos, nações e línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Meus irmãos, quando essa ministração é muito forte,
Porque qual o tempo que nós estamos hoje? Será que nós estamos preparados para que a hora que essa buzina tocar e que nós possamos não dobrar o joelho diante o novo anticristo, por exemplo, que nós já estamos vendo que está chegando a hora? Muitas vezes não é o anticristo, só está faltando lá tocar a trombeta dele para que falar assim, agora vocês têm que dobrar o joelho, agora vocês têm que adorar. Não precisa tocar essa trombeta que seja ainda lá, já no extremos, mas aqui mesmo está sendo tocado quando eles exigem de nós o que nós não deveríamos fazer aqui, que é tomar posição que muitas vezes é contra a nossa vontade. No mundo de hoje, sobre essa epidemia, sobre as coisas que estão acontecendo. E por isso que a igreja está se levantando. Eu vi que ao início do ano, a maioria dos grupos de orações se moveram a pedir para que a gente pudesse começar com jejum e orações. E foi assim, ó, jejum de 3 dias, jejum de 21 dias, jejum de 40 dias, jejum de 70 dias. Então, a igreja se moveu. Primeiro, a igreja entrou com arrependimento, já 2 anos, pedindo perdão, perdão. Eu creio que a igreja entendeu que somos perdoados. Deus já aceitou o nosso perdão. O que ainda está nos faltando? Porque daqui a pouco a trombeta toca, o nosso Senhor Jesus Cristo já está chegando. Então, o que ele precisa de nós? Ele não precisa de nós. O que nós precisamos fazer para receber o nosso Senhor? Estar em posição de adoração. Que é a hora que nós estamos posicionados, a qualquer momento que vier as tribulações, a qualquer momento que vier, que a gente possa estar preparado, posicionado para adorar o Senhor. E quando nós somos convidados para participar de um jejum, e que a gente, se tiver num grupo, eu procuro sempre entrar. Por quê? Porque eu falo assim, às vezes eu falo, mas eu acabei de sair de um, mas Deus, o Espírito Santo me toca muito forte. E quando eu comecei esse de 21 dias, já tinha mais uns 3 grupos já com os outros propósitos, mas eu falei, Senhor, vai ser o de 21, porque o Senhor colocou, vou colocar no meu grupo de oração, e foi muito difícil. A primeira vez o primeiro dia Deus já revelou, Ezequiel 7. Olha para vocês verem o que Deus já queria falar. A mesma coisa que é Daniel. Quando Daniel, ele antes mesmo de levantar, o que aconteceu com Daniel? Ele se preparou. Mas como ele se preparou? Porque eles foram separados jovens, 4 jovens fortes que estavam para ir batalhar. Mas Daniel, ele pediu. Daniel 2 está escrito, aonde ele pediu para quê? Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Daniel 2. Daniel 1, 17 e 20, né? Que Daniel 1, ele fala onde que ele pediu para os serventes do rei que não participasse daquela comida, daquela fartura, né? Como todos nós sabemos. E aí, quando ele pediu para que isso não acontecesse, que eles provassem dele depois, para ver que eles estariam ótimos, que não ia fazer falta. A sabedoria de Deus sobre Daniel, ele se posicionou, já entrou com jejum, mas ele também não sabia que ele ia entrar na fornalha depois. Ele sabia da fornalha, o que quer dizer, da adoração lá, mas Deus já estava preparando ele. E ali, quando ele se posicionou e fez aquele sacrifício, e tirou tudo aquilo que poderia estar contaminando ele no meio daquelas bandejas maravilhosas, foi ali, quando terminou aquele jejum de 21 dias, Deus deu para eles 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais conhecimento, encher aqueles homens da glória de Deus. Para quê? Para que deu logo em seguida, que ele também nem poderia saber que poderia eles serem arrastados, porque o rei estava furioso, queria matar todos. E então ele entrou mais uma vez e pediu a Deus lá, pediu para poder dar tempo para que Deus pudesse revelar para ele. Está também na parte de Daniel, onde que falou da revelação, que é o Daniel 2. Vocês podem anotar aí, creio que meus irmãos já sabem, que entra na parte 16 até o 21, ele fala sobre a revelação que ele queria, que ele se fortaleceu, foi pedir a Deus, Deus nos
pai, o Senhor dá sabedoria, dá para entender ali, para revelar esse sonho que Nabucodonosor queria que revelasse sem contar, mas que tinha que era adivinhar. Mas Daniel, porque já tinha passado por aquele preparo na posição de um filho de Deus, de um homem de Deus, Deus já tinha limpado, Deus já tinha santificado ele ainda mais e acrescentado tanta sabedoria, tanto conhecimento. Foi por isso que Deus revelou para eles. Então, ele pôde revelar o sonho. E aqui Deus falou para ele, Deus deu conhecimento, deu inteligência, deu as letras, deu sabedoria e aos jovens, né? E para Daniel, Deus deu um especial ainda. Deu a ele entendimento Deus deu entendimento de toda a visão e sonho. Então, ele conseguiu revelar. Mas ainda não foi suficiente. Com tudo isso, ele ficou sendo governador, foi bom. Mas na hora de tocar a trombeta, tinha que curvar. E aí, mais uma vez, mesmo ele no poder, mesmo ele recebendo todas aquelas luxúrias presentes, ele ainda poderia ter feito como os outros reis, na posição que ele está, dobrar o joelho. Ele disse não. E ele disse não. E quando ele falou não, foi quando a glória de Deus veio, mais uma vez, pelo posicionamento dele. Meus irmãos, aqui também na terra é como nós. Já estou terminando. Quando é que nós sabemos que nós estamos posicionados? Quando é que nós sabemos? Quando nós passarmos o teste da nossa fidelidade, vou falar aqui o que eu já escrevi. O teste da nossa fidelidade está assim, por não saber a hora que chegar e às vezes não estarmos preparados para isso. Se for neste tempo agora, você está preparada para dizer não? A gente sempre quer ir para a glória, né? A mesma coisa, às vezes, até mesmo numa entrega, assim, que a gente está passando por uma enfermidade, chegou a corona, e nós ficamos tudo em pânico, porque é a primeira coisa que a gente pensa, Deus me livra da morte. Quem é que quer? Não, ninguém quer. Senhor, meu Deus, livra. Eu passei agora essa semana, gente, mais uma vez, os 21 dias, nos últimos 3 dias, eu falei, Deus, eu vou fazer mais intensivo. Nesses últimos 3 dias do 21, a minha casa teve que isolar. A minha filhinha estava com corona, a mais nova, veio da escola. E eu peguei e declarei, falei, Senhor, meu Deus, eu tenho declarado isso na minha casa, são 6 pessoas. Mas, para a glória de Deus, ela pegou, não teve sintoma nenhuma, porque nem dava para saber. Veio da escola, fez o teste para ver, porque a professora estava e a bichinha estava. Colocou ela aqui dentro de casa, isolada no quartinho. E todos foram fazer teste. Ninguém tinha corona. E passamos a quarentena sem corona, para a glória de Deus. E a minha filha testou de novo negativo, para a glória de Deus. Mas o maior milagre aconteceu no último dia, meus irmãos. Quase no último dia de jejum. Foi quando a minha filha chegou do teste aqui, do grupo que faz o teste original, né, como se diz. E ela chegou sem a máscarazinha. Quando ela chegou, todo mundo rejeitou a minha filha. Aí ela tem 10 aninhos, ela se assustou, gritou e saiu correndo para dentro do quarto. Naquele momento, até eu como mãe, eu senti tão mal, eu rejeitei minha filha. Eu como mãe senti mal, porque todo mundo gritou com medo de pegar a corona. E aí eu fui para o quarto orar, porque ela entrou aqui no quarto, bateu a porta e saiu, e não queria falar com ninguém, nem comigo. Aí eu fui lá para o meu quarto e fui falar, Senhor, meu Deus. E era 21 dias, o último dia de entrega. E aí eu peguei, e quando eu terminei de falar com Deus, eu vim aqui no quarto. O primeiro grito que tinha de rejeição dela foi a minha filha mais velha. E quando eu cheguei no quarto, elas duas estavam abraçadas. Minha irmã. Aquilo quebrou meu coração, que eu falei, Pai de Deus, o amor é tão lindo que cura, Jesus. O amor cura, Pai. Comecei a orar na vida delas, eu vi as duas abraçadinhas. Eu vi a minha irmã reconhecendo aquilo, porque foi por ela que começou aquilo. E então, quando aquilo aconteceu, eu me arrependi, porque eu me senti culpada também, porque há uma rejeição e é muito dolorida. Não é rejeição da pessoa, é rejeição que aquilo não vem sobre ti.
E aí, então, foi quando Deus ministrou no meu coração, e eu também já vinha para abraçar minha filha, quando eu vi que o amor delas abraçado, e eu vi a cura, eu vi a mão de Deus, e eu a abracei. E eu falei assim, agora pode fazer um teste, minha filha, que eu sei que você está curada, porque tem que esperar ainda. Já tinha passado quase o tempo da quarentena, mas tinha que ter certeza que aquilo já tinha passado. E quando fez o teste, esse teste comum em casa, deu negativo. Pensa a glória de Deus. E aí todo mundo ficaram felizes, lógico, pediram desculpa, mas eu senti a rejeição. E foi ali, na hora da rejeição, que eu fui no outro quarto e fui adorar o meu Senhor, e eu fui clamar para o Senhor. Eu já tinha adorado, tinha, mas na hora da rejeição é que nasce mais ainda um verdadeiro adorador. Na hora da dor, na hora da entrega, na hora da busca do milagre. E é ali que manifesta a glória de Deus. Para mim foi um testemunho assim na minha vida. E foi aquele momento da trombeta. A trombeta tocou. Qual a minha posição? E aí eu criei e creio que ela foi curada. Amém. Talvez, meus irmãos, para aqueles que estão passando agora por esse momento, as minhas irmãs que estão, quase todos nós já estamos aqui. A maioria ou está passando, ou está quase passando, ou alguém na casa está passando, está em quarentena. É o momento de nós dobrar o joelho e orarmos para quê? Para adorar o Senhor. E Ele é o Deus que dá resposta. É o invisível e é o visível na adoração. Amém. Tá bom, meus irmãos? Então, quando Deus falou isso, e aqui só para terminar para vocês, é o posicionamento que eu já falei, e a fidelidade é aprovada exatamente no meio da crise, da situação, através da rejeição, muitas vezes que nós sentimos, eu contei o testemunho da rejeição, né? E a gente toma a palavra de Deus, né, para nós podermos lutar contra isso, né? E que não tem outra maneira a não ser mesmo render diante dele, né? E falar para o Pai, conversar com ele mesmo, aquela tudo que você já está preparado e você sabe que o milagre vai acontecer. Deus já tinha me preparado antes, porque ele sabia que a minha casa ia passar por isso. Eu fiz esse jejum. E tinham convidado outras. Alguns eu perguntei, vocês continuaram, conseguiram? Muitos justificaram, não aguentei, 10 dias, outros. Não dei, porque ainda não entendi. Tanta explicação. Às vezes não é que a pessoa não entendeu, ela não quer posicionar. Não dá para nós justificarmos muitas vezes, né? Então, depende de cada um de nós, do nosso posicionamento. Quando Deus chamarem, vamos orar, que estejamos prontos. Vamos jejuar, que estejamos prontos. Ainda que a gente pense, mas não é agora, a gente não arranja justificação. Faça, porque se Deus está chamando, você não sabe lá na frente. Ele pode te usar para revelar algo. Quando você termina o jejum, não é em vão. Se não é na tua vida, é você para ajudar o irmão. É assim que Deus nos usa. Eu muitas vezes, por exemplo, aqui, ó, isso daqui, quando eu falei que eu estava pronto, quando a irmã me chamou, eu não sabia mais o que. Eu falei, Deus, eu acabei de Daniel, tá bom, eu já sei essa outra coisa, mas já não está mais um sacrifício. Aí eu falei, ei, vou na minha vaidade. Senhor, entrega um pouco, não, entrega minha vaidade para o Senhor. Porque mais as mulheres gostam dos cabelos grandes, né? Quem não gosta de cortar. Aí eu falei, quando eu peguei só meu cabelo, eu não quero modelo, Jesus, eu não quero modelo, eu quero entregar a minha vaidade, eu não quero corta assim, corta assado. Só peguei meu cabelo e comecei a cortar e oferecer, meu Deus, vale a pena me entregar na tua presença. Aleluia. E aí, então, aí as meninas falaram, os meus filhos chegaram, você cortou o cabelo. Eu falei, isso não é mais importante. Isso não para mim, não, porque isso aqui é uma entrega com tanto gosto que vale a pena por esses 40, 70 dias, 3 dias de jejum de Daniel que estamos fazendo para estarmos na posição de adoradores. A volta dele dá pé. Amém. A buzina vai tocar. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Eu gostaria de orar. Pode? Amém, sim. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso,
Mais uma vez, Pai, eu oro aqui por este grupo, tarde com Deus, e que o Senhor, Pai, possa vir ter ministrado esta palavra no coração dos meus irmãos. Já são irmãos preparados, que o Senhor já dá para eles, Pai, essa mensagem, sabendo eles que eles vão ganhar 10 vezes mais sabedoria, conhecimento, a letra, e que o Senhor possa revelar a eles, Pai, aqueles que têm o dom da revelação e a visão. Que o Senhor ensina a eles, Pai, ainda 10 vezes mais, quando eles continuarem na posição de adoradores, quando eles ouvirem ser chamados para participar da adoração, do jejum, do arrependimento, da sua própria santificação. Que eles não se recusam, não se justifiquem, ainda que não puderem, não é só pelo alimento, algo que lhe custa. Algo que lhe custa muito, que eles possam ofertar a Ti, Pai, como um desejo de entrar totalmente na Tua presença em adoração, que aquilo não mais vale, mas que vale mais na vida que seja a Tua presença, Senhor. Assim, Pai, eu oro em nome de Jesus, para os meus irmãos que estiverem enfermos, que eles possam receber de Ti, Pai, a cura, Pai, a cura na alma, no espírito deles, que haja um conserto, Pai, aqueles que ainda que precisam ser consertados, muitas vezes até mesmo por murmurações, por desejos daquilo que angustiam, por falta mesmo de fé. Quantas vezes a gente acha que tem fé e não tem, a gente só vai passar pela prova para vir testificar onde é que realmente está a nossa fé. E quando a gente não entra em pânico, quando a gente não se sente inseguro, se sentir, pede ao poder do Espírito Santo para fortalecer e que possa ajudar a passar deste processo, porque as tribulações chegam. E Jesus falou, mas ele disse que está conosco. E ele é vencedor, porque ele é o nosso general. É ele que nos direciona como soldados a prosseguir, ainda que sejamos machucados, feridos, mas não derrotados, porque o nosso general já declarou vitória para nós com a mão direita. Assim também eu declaro para vocês, meus irmãos, aqueles que tiver a fé em posicionamento, vai receber 10 vezes mais o teu milagre restituído, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, né? Que maravilha de palavra, né? Um dos maiores desafios, né, que a igreja, né, nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, enfrentamos hoje verdadeiramente o posicionamento, né, em Cristo Jesus. Quando buscamos na palavra, né, de Deus, né, que é o subsídio para nos entendermos como de fato, né, devemos nos posicionar, né, na presença do Senhor. Aí está essa grande batalha que nós enfrentamos, né, que é o posicionamento, né? Grandes mulheres, né, como Esté, como Noé, como Elias, como Esté, como Ruth, como os homens também, o Elias, né, Davi, enfrentaram a batalha, né? Muitas mulheres para tomar um posicionamento diante de Deus. Mas é através, né, do nosso posicionamento que Deus ele vai realmente entregar em nossas mãos, né, tudo aquilo que Ele quer e já tem preparado para as nossas vidas, para fazermos o ID e levar as boas novas. O Senhor, Ele quer posicionamento, Ele está lá de cima, como diz ali Isaías 5, né? Isaías 13, 4 e 5, é isso. Que o Senhor Jesus, Ele está com os olhos como chama de fogo aqui na terra, passando em revista os soldados de Jesus Cristo. Eu tive essa revelação dessa palavra, né, de Isaías 13, 4, 5, quando eu estava na França, eu tive um sonho, e eu vi assim, no sonho eu vi um relógio imenso, e olha que já tem, sabe quantos anos que eu fui para a França? Tem 4 ou 5 anos. Acho que tem isso, né, Luciana? Luciana congregar comigo. E tem isso. E aí que eu estava lá no Projeto Vida, e eu tive esse sonho lá na França, lá em Montpellier, e aí eu vi, assim, aquele relógio, e essa parte, o versículo, o capítulo com o versículo, Isaías 13, 5, 4. Os olhos de Deus estão com chama de fogo,
aqui na terra, passando em revista os soldados de Jesus Cristo. Amém. O relógio é o tempo de Deus, é chegada a hora. Então, cadê os soldados de Jesus Cristo? Nós estamos aqui, temos que nos posicionar, sim, na presença do Senhor Jesus Cristo. Temos que tirar o nosso eu, o pecado, né? Nos permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, ser capacitado, né? Porque o Senhor Jesus, ele enviou ali o Espírito Santo, né? Aos discípulos foram batizados ali com o Espírito Santo capacitou ali para enviar, ele nos capacita, o Espírito Santo, e nos envia para fazer o ID, para levar as boas novas aos aquebrantados, aos aflitos, né? De corações, aos que estão caídos, aqueles que estão necessitando de ouvir uma palavra, de ouvir dizer assim, ó, Jesus te ama, só tem um intercessor por você, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Aceite o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Amém? E nós temos que declarar, no país que nós estamos, declarar que só o Senhor é que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Não podemos perder tempo. Temos que, ó, usar nossas mãos, que é a arma de Jesus, nossos lábios, nossas mãos, profetizar com a boca e ministrar a cura sobre os enfermos, aos aflitos, aqueles que estão prisionados. Amém? Glória a Deus por esta palavra, minha amada, em nome de Jesus.